Fala galera, beleza? Igor Tavares aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre pronúncia em inglês. Um assunto muito importante que muita gente tem dificuldade e hoje eu trouxe aqui os 5 principais pontos de pronúncia em que os brasileiros cometem mais erro, então que eu mais vejo confusão. E se você está tentando aprender inglês, eu te aconselho se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana eu estou trazendo um vídeo melhor que o outro para te ajudar aí com pronúncia, gramática, vocabulário e muito mais. Eu sei que vocês têm muita dificuldade com pronúncia, que vocês falam que é difícil e eu não discordo de vocês. É difícil mesmo, porque às vezes a gente entende o certo, a gente sabe o que tem que ser falado, mas aqui a garganta, a língua às vezes não quer enrolar e desenrolar do jeito que a gente precisa. Isso é normal, porque existem alguns sons em línguas estrangeiras, inclusive no inglês, que a gente não tem no português. Mas hoje eu estou aqui para te ajudar a criar consciência de onde você tem que chegar, para aos poucos você ir treinando e conseguir falar esse inglês perfeitamente. Então, sem delongas, bora começar a aprender e eu vou começar aqui com a letra R. Essa palavra aqui, por exemplo, eu vejo muito brasileiro falando rock. Rock, mas não é rock. Rock. Então esse R em inglês é o primeiro ponto e ele tem som de raw, se for com o depois, ou seja, parece um sapo. Raw, raw. Você pode exagerar primeiro, rock, e aí você aos poucos vai tirando, porque às vezes é mais fácil exagerar, fazer uma caricatura para a gente criar consciência de onde a gente quer chegar e depois a gente vai reduzindo a escala até chegar num ponto que fica certinho, sutil, beleza. Então você pode exagerar falando rock e aí ir diminuindo até você conseguir falar certo que é rock, rock, rock. Repara que o finalzinho aí também é bem curto, rock. Quer mais um exemplo? É a palavra arroz em inglês, que se fala rice. Também tem aquele som de sapinho aí, mas agora é com I ao invés de O, então o som é rice. Quer ver um exemplo agora com a vogal A? Rat, que é rato em inglês, rat. Aí se você falar com o som do R brasileiro, fica hat, hat. E hat em inglês é chapéu. E por que hat? Esse som, quando a gente fala hat, é o som do H e não o som do R. É isso aí que gera confusão. Então o som que a gente fala do nosso R aqui do português seria o som do H em inglês, que são palavras como hat, que eu acabei de falar, que é chapéu, ou house, casa, home, o lar. Enfim, essas palavras que soam como R, na verdade, são H e o R é diferentão. Não temos esse som do R no português, então pode ser que demore um pouquinho para você se adaptar e chegar no som certo, falando as 3 novamente: rock, rice e rat. Então fique atento aí nesse som do R, que a gente não tem ele no português, mas eu sei que você consegue chegar lá com um pouquinho de esforço. E não se estresse se você não conseguir de primeira, segunda, terceira. Vai tentando, que eu te garanto que sai. Próximo ponto que eu quero falar com vocês aí é o som do T. Esse é fácil de falar, não tem nada demais. A gente tem esse som no português. Só que no inglês americano ele tem um som de R, não é o som igual ao nosso T. Então, nem sempre, mas em grande parte dos casos ele tem som de R. Water, por exemplo. Better. Computer. Tudo aí com som de R. Agora, no inglês britânico, ele sim realmente tem som de T. Aí é water, better, computer. Então, tá vendo que aí tem essa diferença. A gente intuitivamente tende a achar que vai ter esse som do britânico. E beleza, se você quiser falar inglês britânico, não tem problema nenhum. E até se você falar esse T nos Estados Unidos, vão entender. Mas se você está tentando chegar num som americano aí, seria water, better, computer. T com som de R. E ainda voltando um pouquinho no britânico, tem muitas ocasiões que eles nem pronunciam o T. Eles meio que engolem esse T aí e você nem escuta, porque eles nem falam. Só colocam uma pressão na garganta, mas não falam o T em si. Quer ver com exemplos para descomplicar? Ao invés de water, eles podem falar às vezes water. Ao invés de better, eles podem falar better. E ao invés de computer, eles podem falar computer. Enfim, isso é meio informal lá, nem eles consideram o inglês correto não falar esse T, mas acontece muito, muita gente na rua aí fala assim. E fica até charmoso de certa forma, às vezes quando pessoas estão tentando falar o inglês britânico, elas tentam imitar esse T de propósito, só cuidado para não exagerar nisso. Se você começa a usar isso demais de omitir o T, fica meio brega, começa a ficar exagerado, muito carregado.
Terceiro ponto aí é o terror da brasileirada. Eu já vi gente chorando, esperneando, gritando por causa disso, que é o TH em inglês. E eu também já sofri demais com isso. Para eu começar a dominar esse TH, sei lá quanto tempo foi, eu sei que foram muitos meses, talvez até mais de ano, para eu chegar numa pronúncia que eu considerei satisfatória. Porque ele é sim um daqueles sons que a gente não tem no português, então a gente primeiro tem que criar consciência, que é o que eu quero fazer com vocês hoje, te explicar como é que é, para depois com o tempo você trabalhar para chegar lá. Mas enfim, basicamente podem ter dois sons de TH em inglês. O primeiro está em cima do muro, entre um som de um T e de um F. E o resultado disso aí é um F diferentão, que você tem que colocar a língua um pouco para fora. Ou seja, você coloca a língua nos dentes da frente e tenta pronunciar soprando o ar. Primeiro eu vou colocar a língua e só soprar o ar para vocês verem. Feio, né? Mas é assim mesmo. Depois eu exagerei aqui também um pouco para vocês perceberem, depois vocês vão acostumando e fica normal isso aí. Enfim, palavras de exemplo com esse som. Think, o verbo think, que é pensar. Eu estou chegando mais perto de vocês aqui para vocês poderem ver bem de perto como é que eu estou fazendo. Então, think, que é pensar, ou things, que são coisas em inglês, ou até mesmo thanks. Thanks. Está vendo que a língua sai um pouco e o ar é soprado. Thanks. E aí existe um segundo tipo de palavra com TH, que o som é um pouquinho diferente. É uma mistura de D e V. Ou seja, você também coloca a língua um pouco para fora, mas ao invés de assoprar, o som é um pouco mais vibrado, mais ou menos assim. Só você imitar um celular vivo. Enfim, você imita um celular vibrando. Peraí que eu vou conseguir. Ou seja, a palavra eles em inglês, que é they, ou this, ou those, e até mesmo that. Todas essas eu não soprei, eu mais vibrei o som. Olha só a diferença. They, que é o certo. Se eu fosse soprar, ia ficar they. Tá errado. Então, tem palavras que tem aquele som soprado, tem palavras que tem esse som mais vibrado. Como saberei? Tem muita regra para isso não, meu amigo. Você vai ter que realmente ouvir, perceber e decorar. Tal palavra é o som mais soprado, como think e thanks. E tal palavra é o som mais vibrado, como they e those. Enfim, em inglês é mais ou menos isso. Às vezes não tem regra para as coisas. Por exemplo, português é um negócio bastante bacana que você consegue estudar por sílabas, aprender o som das coisas por sílabas. B com A sempre é ba e C com A sempre é K, mas no inglês não dá muito certo isso. Às vezes B com A é ba, mas às vezes vai ser bay e às vezes até outra coisa. Então você tem que decorar mais a palavra inteira do que ficar decorando som de sílabas e regrinhas de pronúncia. Mais um som aqui que não é nada intuitivo, que eu vejo muito brasileiro errar, mas esse é fácil. É o som do AW em inglês. Quer ver alguns exemplos? Palavra lawyer. Muita gente fala lawyer, mas esse AW tem som de O. Então vai ser lawyer, que é advogado em inglês. Ou awesome. Awesome, que significa demais, top. Ou awful, que ao contrário de awesome significa horrível, horroroso. E, por exemplo, o passado do verbo see, que é só. Muita gente fala sal ou sol, mas é só. Simples assim. É só uma coisa que não é intuitivo de ler e falar, mas é fácil de pronunciar. E para finalizar, aí o que eu vejo muito iniciante errando também é o som do X, mas esse também é bem fácil de acertar. É só você lembrar que a letra X é a letra X em inglês. Então você lembra de X-Men aí que você sempre vai lembrar do som do X. Então palavras como example, eu vejo muita gente falando example, mas não é example, é example. Ou, por exemplo, extreme, não é extreme, é extreme. Ou até mesmo explain, que é explicar em inglês. Explain. Então lembra que o X tem som de X, que vai ficar tudo resolvido numa boa. Enfim, esses 5 pontos são muito importantes e você corrigindo eles, você já está meio caminho andado para ter uma pronúncia bacana em inglês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de sentar o dedo aí no botão do like, se inscrever no canal, porque toda semana eu vou trazer dica de inglês valiosa para vocês. Até!